Mateus 10:32, vamos orar primeiro. Deus, louvamos ao Senhor por tua graça, teu amor e a tua misericórdia. Te pedimos, Pai, para que a tua palavra possa falar em nosso coração, para que a tua palavra possa dividir, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e discernir tudo isso, Pai. E que nós possamos sair deste lugar transformados, para que nós possamos viver amanhã aquilo que nós aprendemos hoje, Pai. Que hoje nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer dizer a nós e que nós possamos praticar na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos praticar nas nossas escolas, juntamente com nossos amigos, e que nós possamos levar a tua glória por onde formos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No ano passado, irmãos, nós estávamos finalizando a questão do chamado de Jesus a esses discípulos e tudo aquilo que ele disse para esses discípulos, a forma que eles deveriam conduzir a vida, a forma que eles deveriam conduzir a mensagem que eles carregavam. Lembrando que os discípulos foram os primeiros que tiveram esse encargo de levar o evangelho. E Jesus, além de chamar esses discípulos, ele dá a esses discípulos uma série de questões que eles deveriam seguir para que o evangelho pudesse progredir. Foi tão real e tão conciso aquilo que Jesus disse que nós estamos até os dias de hoje vivendo o que Jesus ministrou há mais de 2000 anos atrás. Então hoje nós estamos aqui como fruto do evangelho de Jesus que foi pregado a esses discípulos e que chegou até nós através da vida deles. E nós vimos no capítulo 10 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 4, que ele chamou esses discípulos. Existiam muitas pessoas que acompanhavam a Jesus, mas Jesus chamou 12 discípulos em particular que iriam levar essa mensagem adiante. Mas logo após Jesus chamar esses discípulos, ele diz a eles que eles deveriam anunciar o evangelho. Não só anunciar o evangelho, mas como também expulsar demônios, curar enfermos, para que o nome de Jesus, para que o nome de Deus fosse exaltado. E além de pregar o evangelho, eles deveriam pregar o evangelho sem cobrar nada, porém confiando na fidelidade daqueles que receberiam o evangelho. Isso nós vemos do versículo 15 ao versículo 10 de Mateus capítulo 10. E depois disso, Jesus diz a esses discípulos que por causa do nome de Jesus, eles seriam perseguidos e muitas pessoas iriam procurar o matar por causa do evangelho. Ele dizia: vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, mas vocês serão perseguidos por causa do evangelho. Eu disse aqui, quando nós estávamos nessa parte, que nós não devemos fazer o nome de Jesus perseguido por causa do nosso nome. Ninguém deve odiar o nome de Jesus por causa de nós. As pessoas devem nos odiar por causa de Jesus. Então existem pessoas que estão por aí disseminando, falando que são cristãs, mas as pessoas dizem: se você é cristão, eu prefiro morar com Satanás, porque você e ele se parecem. Então algumas pessoas estão fazendo o nome de Jesus ser odiado por causa do seu próprio nome, mas é o contrário. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser odiados não por causa das nossas ações, não por causa dos nossos comportamentos, mas nós devemos ser odiados por causa do nome de Jesus. E por último, Jesus diz a esses discípulos que essas pessoas que iriam os perseguir, o máximo que eles poderiam fazer era acabar com a vida deles. O máximo que essas pessoas poderiam fazer, nós lemos isso do versículo 24 ao versículo 31, que essas pessoas só poderiam matar o corpo, só poderiam acabar com o corpo e nada mais poderiam fazer. Aí Jesus diz: vocês não devem temer aqueles que vão perseguir vocês, vocês devem temer aquele que após matar o corpo de vocês, pode lançar vocês também no inferno. Ou seja, vocês devem temer a Deus. O nosso temor não deve ser aos homens. Nós não devemos temer aos homens, mesmo que soframos ameaça por pregar o evangelho. Mas o nosso temor deve ser a Deus,
porque o homem só pode tirar a nossa vida. Mas Deus, além de tirar a nossa vida, Ele pode nos lançar no inferno para conviver com o diabo e seus anjos e ser atormentado pelo resto de nossas vidas. O que é que Jesus quis dizer com isso? O que é que Jesus deixou bem claro dizendo essas coisas? Eu notei algumas coisas e eu quero que você reflita nessas coisas que eu vou te dizer. A primeira coisa que Jesus quis dizer, nesse capítulo 10 de Mateus, é que o evangelho é poderoso. A primeira coisa que Jesus quis dizer é que o evangelho é poderoso, tão poderoso que pode dar ao homem a capacidade de curar enfermos e de expulsar demônios. O evangelho é tão poderoso que ele tem a capacidade de dar ao homem aquilo que a medicina por si só não consegue fazer. Consegue dar ao homem aquilo que as faculdades não conseguem fazer. Porque perante a medicina, as pessoas podem sim passar por alguns tratamentos, mas quem define se vai ter vida ou vai ter morte não é a medicina, é o próprio Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós, baseados no Espírito Santo, no Espírito de Deus e no nome de Jesus, nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. O próprio Jesus e alguns dos seus discípulos, ainda quando estavam na terra, anunciando o evangelho, oraram para mortos e esses mortos foram ressuscitados, tudo por causa do evangelho. Nenhuma matéria na faculdade tem a capacidade de fazer isso. Nenhum médico, pela melhor faculdade que ele possa ser formado, ele não tem a capacidade de dizer se o homem vai viver ou vai morrer e orar para aquele homem baseado naquilo que ele mesmo crê e esse homem receber a cura. Mas o evangelho tem esse poder. O evangelho tem o poder de transformar e reconfigurar o homem. Quando Jesus diz que nós iremos orar para enfermos e eles seriam curados, expulsar demônios, e esses homens que tivessem os demônios expulsos seriam libertos, ele está dizendo que nós trabalharíamos na reconfiguração desses homens. Por quê? Porque antes do pecado, quando Adão e Eva ainda estavam na terra sem pecar, não havia doença. A doença é consequência da queda. A doença é consequência da queda de Adão e Eva. Não haveria doença se Adão e Eva não tivessem caído. Não haveria demônios sobre a face da terra se Adão e Eva não tivessem caído. Então todo aquele que tem em si uma enfermidade, ele só tem essa enfermidade porque é fruto de um pecado, porque é fruto do pecado, melhor dizendo, para você não confundir e achar que só está doente quem está em pecado. Mas só por causa do pecado é que alguém fica doente hoje na terra. Se não houvesse pecado, não haveria doenças. Se não houvesse pecado, não haveria demônios. Então, quando oramos para alguém e essa pessoa tem a sua vida, tem a doença colocada para fora, ou tem um demônio expulso, é uma reconfiguração daquilo que Deus quis para o homem desde o princípio. E só o evangelho tem poder de fazer isso. Só o evangelho tem poder de dizer que nós podemos orar para alguém e essa pessoa ser curada. Que nós possamos orar para alguém e essa pessoa ter o demônio que está habitando nela expulso. Nós não fazemos isso com nenhuma outra coisa na face da terra. Nenhum outro tipo de profissional pode fazer isso. Só o evangelho. A segunda coisa que Jesus quis dizer no capítulo 10 de Mateus é que o evangelho nos causará dano. O evangelho nos causará dano. Todo cristão tem que ter em si essa ciência e essa certeza de que o evangelho, em certo momento, ele pode colocar em risco a nossa própria vida. Apesar do evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, o que é o evangelho? É o evangelho que é voltado para as próprias pessoas. É um evangelho anátema, amaldiçoado, como Paulo diria aos Gálatas. Então eu chamo esse evangelho de evangelho, pregado nos dias de hoje, e está totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Na história da igreja, na Bíblia Sagrada, o que nós vemos é que pessoas sofreram por causa do evangelho. Nós vemos que pessoas sofreram porque pregaram o evangelho. Vemos que pessoas perderam a sua vida porque pregaram o evangelho. Ou seja, o evangelho em certo momento pode nos causar dano. Existe uma febre de pastores e pregadores de internet dizendo, principalmente esse ano foi assustador. Todo ano tem isso, mas esse ano foi assustador.
os pastores dizendo que 2025 será o melhor ano da sua vida, que 2025 tudo de ruim vai embora, que 2025 tudo de bom vai chegar, o que você sonhou vai acontecer, uma febre esse ano. A igreja do ano do não sei o quê, do ano do não sei o quê, do ano do não sei o quê, um tanto de ano que eles inventam para a igreja, uma febre de pregadores dizendo e declarando que o ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu oro a Deus para que isso aconteça, mas nós não temos moral o suficiente para dizer isso. E melhor, o evangelho não foi constituído para dizer só que 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. O evangelho não se trata de nossas vidas, irmão. O evangelho não se trata daquilo que queremos. A igreja não foi feita para você vir como uma caixinha de promessa. No domingo eu abrir a caixinha de promessa e você puxar a caixinha de promessa e ler a caixinha de promessa e dizer: é essa promessa que eu vou viver para a minha vida. Aí, como eu disse na virada do ano, o falso profeta se configura não porque ele está dizendo coisas grandes demais. Porque alguns dizem, ele é um profeta de Deus porque ele está profetizando casa e carro. Eu estou dizendo, ele não é um profeta de Deus porque ele não está dizendo o que o evangelho diz. E o que o evangelho diz? Que nós não precisamos de nada nessa terra. Se tivermos, glorificado seja o nome de Jesus, eu sempre digo que é emprestado. Então, se você tem um carro, é emprestado, cuide porque ele tem dono. Se você tem uma casa, é emprestado, cuide porque ela tem dono. Se você tem uma família, ela é emprestada, cuide porque ela tem dono. Os falsos profetas são falsos porque dizem aquilo que não deveriam dizer. Qual que é a melhor notícia que o evangelho pode nos dar? Nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossos deleites, mas agora nós temos vida. Então 2025, irmão, pode ser que seja o melhor ano da sua vida, mas pode ser que aconteça algo também que você não estava planejando. Mas o que você tem que entender disso tudo, irmão, é que o evangelho, uma hora, vai nos causar dano. Jesus diz que nós vamos ser testemunhas no livro de Atos, no capítulo 1. E vós sereis testemunhas. Eu disse isso aqui quando eu estava falando sobre isso, que testemunhas no original significa mártir. E mártir quer dizer alguém que morre por alguma causa. Jesus chamou os seus discípulos, reuniu aqueles que estavam no cenário, aqueles que estavam esperando ele ressuscitar, e disse: vocês serão minhas testemunhas. Alguns acham que testemunha é alguém que ia panfletar para Jesus. Jesus diz: não é panfletar não. Vocês morrerão por causa de uma mensagem. Vocês morrerão por causa de uma causa. Então o evangelho, uma hora, nos causará dano. Ainda não vivemos num país perseguido, mas com certeza essa hora chegará. Ainda não vivemos num país onde o evangelho é proibido, mas com certeza uma hora chegará. Com certeza uma hora chegará. Portanto, Jesus deixou claro que o evangelho, uma hora, vai nos causar dano. E ninguém, ao ser perseguido por causa do evangelho, pode reclamar, porque a cláusula que você assinou automaticamente quando você nasceu de novo foi que você estava disposto a sofrer por essa causa. Olha só o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja. Paulo está dizendo, o que Jesus não sofreu, eu estou disposto a sofrer. E não é de uma forma filosófica, é de uma forma corpórea. Tanto é que Paulo sofreu por 2 vezes, ao mesmo que Jesus sofreu no momento da sua morte, uma quarentena menos umas da Azorrag, que é, se você já viu a Paixão de Cristo, eu demorei uns 5 anos para conseguir assistir a Paixão de Cristo, porque na hora que o soldado vai bater em Jesus, ele pega a Azorrag, que eram tiras de couro com pontas de osso, e aí ele bate e puxa. Quando ele puxa, sai a carne, eu desligava a televisão. Naquele exato momento. Aquilo ali era um dos maiores sofrimentos da época, e aí Jesus e Paulo sofreram uma quarentena menos uma, porque constatavam-se na época que 40 chibatadas daquela levariam o homem à morte. Portanto, davam só 39. Aí Paulo está dizendo, o resto do que sobrou do corpo de Jesus, aquilo que faltou das aflições de Jesus, eu estou disposto a sofrer no meu corpo, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós devemos aprender isso,
que o evangelho é o meio pelo qual somos salvos, mas também é a causa pela qual seremos perseguidos. O evangelho é o meio pelo qual fomos salvos, mas é a causa pela qual seremos perseguidos. Portanto, se você nasceu de novo, saiba disso. Você nasceu de novo para você ser testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida, e a sua vida está em risco por causa disso. Está comigo, irmão? A terceira coisa que nós podemos aprender aqui: existe um lugar preparado para aqueles que confessaram a Cristo como Senhor. Porém, também existe um lugar preparado para aqueles que negaram a esse mesmo Cristo como Senhor das suas vidas. Foi o que nós vemos agora. Portanto, todo aquele que me confessar, eu confessarei, mas todo aquele que me negar, eu também o negarei. Ele divide os homens em duas partes. Primeira parte, aqueles que confessarem a Ele como o único e suficiente Salvador. Segunda parte, aqueles que não confessarem a Ele como o seu único e suficiente Salvador. Após a queda de Adão, o que mais importa ao homem é o seu destino final. Após a queda de Adão, o que mais importa sabermos é, quando morrermos, para onde nós vamos. Quando a vida aqui acabar, quando a vida de verdade começar, aonde nós estaremos? Aonde é que nós estaremos? Existe um grupo de pessoas chamados teologicamente como universalistas, que basicamente é os que dizem que ninguém se perderá no fim. Não importa a vida que você viver, a forma que você viver, no final das contas, vai estar todo mundo no mesmo lugar. Não importa se você reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não importa se você confessar a Jesus perante os homens, não importa o que você fizer, não importa se sua vida foi uma vida toda errada, não importa, no final vão estar todos juntos. Mas não é o que a Bíblia Sagrada diz. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Estou falando, aqui ó, até aqui vai fulano de tal, aqueles que confessarem e mudar a vida. Daqui para cá, esses que continuarem praticando isso aqui, o lugar deles não é junto comigo. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz que: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Como é que todo mundo vai, no final das contas, vai estar no mesmo lugar? Como é que todo mundo, no final das contas, vai estar todo mundo brincando de ciranda, sendo que aqueles que não confessaram a Jesus estarão no mesmo lugar daqueles que confessaram? João capítulo 3, versículo 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse João 3,36 está no mesmo bloco de capítulos, que é um versículo que todo aquele que não quer um compromisso com Jesus ama, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não crê, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O último versículo de Mateus 3 está dizendo, em outra versão, que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho já está condenado. No mesmo bloco de capítulos, Deus amou o mundo, deu o Filho, mas quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Então não existe um universalismo, não existe um todos vamos para o mesmo lugar e ficaremos felizes para sempre. Não! Nós acabamos de ler aqui: aqueles que confessarem serão confessados, mas aqueles que negarem também serão negados. A importância do evangelho é que o homem conheça a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, para que ele não seja negado naquele dia. Aqueles que não confessarem a Jesus já estão condenados. Não estarão, já estão condenados. Por que já estão? Porque nós nascemos perdidos, irmãos.
Depois da queda de Adão, nenhum ser humano nasce bom. Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo nasceu corrompido. Eu gosto de dar o exemplo da criança. Ninguém precisa ensinar a criança a mentir. Você precisa ensinar o seu filho a falar a verdade. Ninguém precisa ensinar o filho a obedecer, a desobedecer. Você precisa ensinar o seu filho a te obedecer, porque, ao contrário, ele vai te desobedecer, porque é inerente do ser humano. O ser humano já nasce caído. O ser humano já nasce no pecado. Quando Adão e Eva caem no paraíso, eles corrompem a matriz original. E como é que nós voltamos a ter e ser a matriz que Deus construiu desde o início, desde o princípio de todas as coisas? Apenas entrando na matriz que veio substituir o pecador, que é Cristo Jesus. Então, quem não estiver em Cristo, estará em Adão e Eva, portanto, estará caído. Então, se você estiver caído, perdido, se você não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você estará condenado. Aquele que não confessar a Cristo como seu Salvador, automaticamente já está num lugar de condenação. O que Jesus queria dizer nesse contexto? No contexto geral de tudo aquilo que ele estava dizendo, era que, após aqueles discípulos pregarem o evangelho, muitas pessoas iriam aceitar a mensagem, mas outras não aceitariam essa mensagem. E todos esses que não aceitassem essa mensagem estavam condenados ao castigo eterno. Aí Jesus está dizendo, para todos esses que vocês anunciarem, para todo mundo que vocês anunciarem que o Filho de Deus veio, deu a vida por eles na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para a sua igreja. Anuncie essa mensagem. Todos esses que não reconhecerem a Jesus, que não confessarem o meu nome, eles estarão condenados. Não há outra probabilidade de encontrarmos com o Senhor para a comunhão. Não há outra probabilidade de encontrarmos com o nosso Deus para a comunhão que não seja por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é que liga o homem a Deus. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, não existe um pastor na face da terra que consiga fazer isso por nós. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, não existe ninguém que pode fazer isso por nós. Eu posso ir à igreja todos os dias da minha vida. Eu posso tentar fazer o bem com os trapos de imundícia da minha justiça todos os dias da minha vida, mas não há nenhuma justiça que nos ligue a Deus. Apenas Cristo Jesus tem essa prerrogativa e essa função e essa autoridade de nos religar a Deus. Então algumas pessoas dizem, mas fulano fez tantas coisas boas, ele merece o céu porque fez coisas boas. Ninguém merece o céu porque fez coisas boas, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. A única forma de sermos reconhecidos pelo Senhor Jesus, a única forma de sermos reconhecidos e aceitos no céu é através de Cristo Jesus, que é o nosso intermediador, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então todo aquele que não reconhecer a Cristo está condenado. Mas a notícia boa é que todo aquele que o confessa como seu Salvador já está salvo. Todo aquele que reconhece a Jesus como seu Salvador já está salvo. A salvação não veio por meio de nós, mas veio por Deus, e o intermédio dela é Cristo Jesus. Você não pode ser salvo por causa das suas práticas. Nós não podemos ser salvos por aquilo que fazemos. Mas nós somos salvos por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. A nossa missão é só aceitar aquilo que Ele já fez por nós. Você não podia fazer, mas Ele fez por você. Você não tinha condição em si mesmo para resolver o seu problema com a culpa, mas Jesus fez por nós. Ele foi o sacrifício substitutivo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. A justiça que era por nós, que nós deveríamos pagar, o preço que nós deveríamos pagar, Jesus Cristo pagou por nós. A nossa função é confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque a partir do momento que fizermos isso, nós seremos salvos. Amém?
Vamos às aplicações práticas do que esse texto pode nos ensinar. A primeira coisa que nós podemos aprender é que o Evangelho é a boa notícia e não o bom conselho. O Evangelho é a boa notícia, não o bom conselho. Se nós soubéssemos que iria cair uma bomba na cidade e iria matar todas as pessoas que habitassem naquela cidade e tivéssemos tempo hábil para avisar a todas as pessoas, com certeza nós avisaríamos que uma bomba estaria destruindo aquela cidade. Eu me lembro daquele desastre na cidade de Mariana, da questão do minério lá que rompeu as barragens. Eu me lembro de uma professora que ficou muito famosa, porque quando explodiu a barragem lá em cima, ela pegou a motinha e veio descendo com a motinha avisando que a barragem tinha estourado. E aí, por causa do aviso dessa mulher gritando no meio da cidade com a motinha desesperada, as pessoas saíram das suas casas e por causa dela uma desgraça maior não aconteceu. Morreram poucas pessoas, o desastre foi mais no sentido material, mas por causa dessa mulher que pegou a motinha e foi dizendo: explodiu a barragem, sai de suas casas, vamos para o local seguro. Se nós soubéssemos que uma grande catástrofe iria acontecer e tivéssemos tempo hábil para isso, nós o faríamos. Assim como Noé, no tempo que Deus mandou ele construir uma arca, ele saiu avisando as pessoas: irmãos, o tempo está acabando. Irmãos, não vai dar tempo, vai chegar uma chuva e vai destruir tudo e todos. Vai chegar uma chuva e vai acabar com tudo que está na terra. Um dilúvio vai cair, vocês precisam aceitar o meu convite para a arca. Assim como não é naquele tempo, se nós tivéssemos a mesma missão, nós avisaríamos. Então hoje nós temos a mesma missão. Qual é a missão? Avisar a todo aquele que não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda, que o dia que ele tem para fazer isso, que o tempo que ele tem para fazer isso é hoje. Talvez poucos darão ouvido a essa mensagem. Talvez você vai pregar para um e um não vai dar ouvido. Talvez você vai dizer para outro e outro não vai dar ouvido. Talvez você vai dizer para outro e outro não vai dar ouvido. Mas mesmo assim, nós não temos o direito de guardar essa mensagem para nós. O que as pessoas precisam não é de mais dinheiro, irmãos. O que as pessoas precisam não são mais de bens materiais. O que as pessoas precisam é de reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que as pessoas precisam não é de nada novo. O que as pessoas precisam é de reconhecer que não há vida fora de Cristo Jesus. E a nossa missão é anunciar isso, dizer: o tempo está se findando. Nós não temos mais tempo para avisar, nós não temos mais tempo para fingir que as pessoas não estão indo para o inferno. Existem pessoas indo para o inferno, caminhando para o inferno, condenadas porque não aceitaram a Cristo Jesus. E às vezes não ligamos para esse fato que é muito importante. A nossa missão é avisar que o Evangelho de Deus é a boa notícia. A má notícia é que estamos condenados ao castigo eterno. A boa notícia é que existe uma salvação. Existe uma pessoa que pode te tirar dele. Existe uma pessoa que pode te tirar dos seus pecados, que pode tirar do lamaçal do pecado e pode restituir e restaurar a sua vida. É a nossa missão e a nossa função dar essa mensagem. A boa mensagem, não um bom conselho. Olha só o que 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo dizendo: eu não tenho opções. Está em minha obrigação de anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar esse Evangelho. Precisamos nos conscientizar e anunciar que só Jesus pode salvar o homem caído.
Só Jesus pode salvar o homem caído. Só Jesus tem o poder de fazer isso. Mais do que nunca nós precisamos fazer isso, irmãos. Convidar as pessoas para essa grande salvação. Convidar as pessoas para estar conosco, aprendendo que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Nós temos esse tempo hoje. Portanto, temos que dar essa boa notícia e não esse bom conselho. A segunda coisa que essa mensagem tem a nos ensinar é que, como um discípulo, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Para muitos, o Evangelho é um escândalo. Muitas pessoas deixam de pregar o Evangelho porque se torna escandaloso. Por que escandaloso? Porque nos faz abrir mão dos nossos desejos carnais. Nos faz abrir mão daquilo que queremos. Principalmente para aqueles que acreditam que a vida acaba aqui. Tudo isso, irmãos, parece ser uma loucura. Tudo isso parece que não faz sentido, mas é real. E nós, como discípulos, não devemos nos envergonhar do poder que é o Evangelho. Só o fato de irmos à igreja causa alvoroço em algumas pessoas. Só o fato de você dizer às vezes, não, eu tenho que sair um pouco mais cedo porque eu tenho que ir para a igreja. Só o fato de dizer isso para algumas pessoas causa alvoroço. De dizer, estou indo para a igreja, mas igreja, século 21, 2025, alguém ainda vai para a igreja? Alguém ainda deixa de curtir o domingo para ir adorar alguém invisível? Para ouvir alguém falar 40, 50 minutos, 1 hora? Só o fato de irmos à igreja causa alvoroço. Mas nós temos que saber que nós não vamos à igreja por causa de uma placa. Nós não vamos à igreja por causa de um pastor. Nós não vamos à igreja por causa de uma banda. Nós vamos à igreja por causa de uma pessoa. E essa pessoa não está aqui nas 4 paredes. Mas essa pessoa está aqui na igreja quando se trata de comunhão. Nós não vamos à igreja por causa de uma estrutura. Nós não vamos à igreja porque a igreja canta as músicas que nós gostamos. Nós não vamos à igreja porque o pastor fala aquilo que eu gosto. Nós vamos à igreja por causa de uma pessoa. E essa pessoa é o caminho, é a verdade e é a vida. Portanto, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de carregar a sua Bíblia. Não se envergonhe de orar em público. Não se envergonhe de orar para enfermos, de expulsar demônios, de anunciar o Evangelho, de andar com a sua Bíblia na mão. Não se envergonhe. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. É nossa missão anunciar isso. É nossa missão dizer que Jesus nos salvou. É nossa missão dizer que nós fomos transformados por Ele. Essa é a missão que Ele deu a nós. Portanto, nós não devemos nos arrepender e nem nos envergonhar de carregarmos a mensagem do Evangelho. A terceira coisa é que, se você não confessou a Jesus ainda como seu Salvador, ainda hoje pode ser este dia. Talvez você vive na igreja, ok, vai na igreja aos domingos, a sua vida não afeta ninguém, não altera a vida de ninguém, mas você sabe que você só vai à igreja. Você sabe que você está indo só por ir. Você sabe que talvez você está na igreja há 30, 40 anos, mas você de fato não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje pode ser o dia que Jesus te encontre e transforme a sua história. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que Jesus não olha o currículo e nem a sua vida pregressa. Quem olha o currículo é o homem. Quem olha o que aconteceu no seu passado é o homem. Quem olha o seu currículo passado é o homem. Jesus não. Ele não olha o que passou. Ele não olha o que você fez. Ele não olha quem você era. Ele já te viu.
antes de se salvar. O salmista diz: ainda quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, tu já tinha escrito todos os dias da minha vida. Ele te viu antes de te salvar, portanto ele sabe que você tem coisas para mudar. Assim como todos nós temos. Mas o que nós precisamos fazer é reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Basta aquele que ainda não reconheceu, reconhecer que está perdido e que apenas Cristo pode te salvar. Basta reconhecer: eu estou perdido, não há solução, não há chance para mim. Eu preciso que Cristo haja no meu coração. Eu preciso que Cristo me salve. Eu preciso que Cristo me dê uma vida nova. Reconhecê-lo para que você possa ser reconhecido. Só existe um caminho e esse caminho é Cristo. E Ele está aqui essa noite e Ele pode te salvar. Fique de pé no seu lugar. Só Cristo pode fazer isso por nós. Só Cristo pode resgatar quem éramos. E apesar das dificuldades de nossas vidas, nós temos que ter essa percepção e essa certeza de que Ele pode fazer isso por nós. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia. Nós queremos, Pai, reconhecer ao Senhor essa noite. Nós queremos, Pai, dizer que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor nos salvou. Nós não merecíamos, mas a vida que tínhamos, o Senhor nos libertou dela. Estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas o Senhor, Pai, com a sua infinidade de bondade e graça, o Senhor nos encontrou. E por isso nós queremos, Pai, exaltar ao Teu santo nome, dizer que nós Te reconhecemos, Pai, perante os homens, e nós não nos envergonhamos do Teu evangelho, Pai. Se tem alguém aqui essa noite que ainda tem vergonha de dizer que é um discípulo Seu, que é um servo do Senhor, Pai, que essa vergonha nesse dia possa cair por terra, para que ele possa reconhecer quem o Senhor é, Pai. Meu Deus, que se tem alguém aqui nessa noite também que nunca reconheceu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar no coração dessa pessoa, Pai. Que Teu Espírito possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que essa pessoa possa ser conduzida, Pai, aos Teus pés. E que em nome de Jesus nós possamos nos tornar dia após dia servos do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade e anunciam que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar. Aleluia.